Boa noite! Gente, que correria! Mas estamos ao vivo. Como é que tá chegando o áudio aí para vocês? O pessoal vai chegando. Vamos ajeitando aqui. Legal, gente. Tá aqui com vocês. Obrigado pela presença. Nós tivemos uma interferência lá no YouTube e a gente não conseguiu transmitir ao vivo. Boa noite, Raquel. Então vamos chegando aqui. Boa noite, Eliane, Michele, o pessoal que vai chegando. Legal estar aqui com vocês. Eu vou ajeitando aqui porque está ótimo o áudio. Obrigado, Ricardo. Legal. Gente, olá, Drica, sejam bem-vindos. Pessoal que está chegando aí, gente, obrigado por estarem aí com a gente. Nós tínhamos uma transmissão no YouTube, infelizmente deu algum problema e a gente não conseguiu transmitir de lá. Boa noite, Juliana e Thiago Silva. E legal, gente, começar a live assim já com bastante gente. Boa noite, Étila. Legal mesmo. Mentoria saudavelmente, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esses aspectos. O mundo mudou e agora? O que nós vamos fazer? De que forma a gente vai agir? De que forma a gente vai proceder? E esse mundo não espera a gente, não espera a nossa velocidade. Ele altera a sua velocidade e vai acontecendo independente da nossa vontade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Entender alguns conceitos e trouxe para vocês muita coisa aqui e eu vou começar dizendo um dado que é muito importante, que muitas vezes a gente não tem ideia. 95% das nossas decisões são inconscientes. O Ricardo, agora vai, isso aí. 95% das nossas decisões são inconscientes. Você já ouviu aquela história que a gente só utiliza 5% do nosso cérebro? Talvez ela seja verdade dentro deste contexto. Nós usamos a capacidade total do nosso cérebro, sim. A gente usa para muitas coisas. Rafael, fala, Marcelão. Legal que você está aqui com a gente. Bora! Então, a gente vai falar sobre isso. Quanto as nossas decisões inconscientes afetam o nosso dia a dia, afetam a nossa tomada de decisão e o quanto é importante nós, nesse contexto que a gente está vivendo, ter decisões acertadas. O quanto é importante a gente ter inteligência emocional para lidar com as situações. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Boa noite, Diego. Sejam todos muito bem-vindos. Legal estar aqui com vocês. Gente, eu anotei muita coisa aqui para a gente falar. A nossa mentoria começa... e aí, Paulo? Legal você estar aqui com a gente. O Paulo César Severo, legal. Obrigado, gente. Se você tem alguma pergunta sobre a mentoria saudavelmente, já vai perguntando aí e eu vou respondendo durante a live, tá ok? Tem alguma dúvida, alguma coisa, vai falando. Olha só, na mentoria saudavelmente, que começa em maio, nós vamos falar sobre inteligência emocional, nós vamos falar sobre reprogramação de crenças, nós vamos falar sobre gerenciamento mental, rotinas de maestria, ciclos emocionais, raízes mentais, desbloqueios emocionais, capacidade de gerar, capacidade que cada um de nós tem de gerar. Olá, Valéria, seja bem-vinda. Então, o que a gente pode gerar para nós e para os outros ao nosso redor. Carla e o Ivo, fala, meu irmão, obrigado por estar aí com a gente. Boa noite, Cristiane, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar sobre tudo isso na mentoria. Hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos, a gente vai falar sobre algumas coisas muito dentro do que a gente está vivendo hoje, que é esse quadro instalado da pandemia. E o que a gente pode fazer de diferente nas nossas vidas? Oi, Ana, seja bem-vinda. Olha só, alguns dados para vocês que são dados estatísticos e que me preocupam um pouco. Vamos analisar. 67% das pessoas não são felizes no seu casamento, no seu
Trabalho. 67% das pessoas não são felizes no seu trabalho. 56% dos casais não estão felizes na sua relação. 59% das famílias brasileiras estão endividadas. E o pior dado de todos eles, 36%, pouco mais de 1/3 da população vive os 3 mundos. Não tá legal no trabalho, não tá legal em casa e ainda tem problemas de grana. E a gente está vivendo tudo isso junto. Olá, Cris, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo. E olha só, o mundo não espera a tua velocidade de mudança. Ele vai mudando e ou você se adapta ou você está fora. Boa noite, Eva, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Márcia, legal você estar aqui com a gente. Então, vamos parar para pensar nisso. 67% das pessoas não estão felizes no seu trabalho. 56% não estão felizes no seu casamento. 59% das famílias estão endividadas. Sabe por quê? Porque a gente se acostumou a dar barrigada na vida. A gente se acostumou a levar assim. A gente pergunta para as pessoas, e eu acho muito interessante nos treinamentos, quando eu faço, nas mentorias, eu sempre pergunto assim: e daí? Como é que está o trabalho? E as pessoas... vai dando barrigada no trabalho, vai dando barrigada no casamento, vai dando barrigada nas relações humanas, vai dando barrigada nas coisas e acredita que vai dar certo. Tem uma coisa que eu preciso te falar: se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Isso é uma coisa lógica e óbvia, só que é difícil para a gente escutar, porque a gente acredita que a gente está fazendo coisa diferente. Agora eu te pergunto, nos últimos 5 anos, olha para trás, últimos 5 anos, o que você fez diferente que você faz, que você fazia lá, que você está fazendo agora? O que você traçou da sua vida lá atrás e trouxe hoje para o momento atual? O que você pensou lá atrás que você podia fazer diferente e que você não faz hoje? Passou 5 anos, o tempo vai passar de igual forma, independente da tua vontade, da minha, o tempo está aí, ele vai sim transcender a nós. E o que você está fazendo diferente, de verdade? Então essa é a grande reflexão que a gente precisa fazer nesse momento. Se a gente nunca parou para pensar na nossa vida, agora a gente tem uma oportunidade de ouro para falar, para pensar sobre a nossa vida. Então, se você tem alguma pergunta, alguma coisa a respeito disso que eu falei, coloca nos comentários aí, a gente vai compartilhando as ideias durante essa live, tá? Mas, gente, e 36% das pessoas têm os 3 aspectos. Será que não está na hora de repensar caminhos? Será que não está na hora de realmente entender o que está acontecendo? De ter um olhar crítico? Eu sempre me pergunto muito isso. O que eu estou fazendo diferente? O que eu estou fazendo diferente em relação às pessoas que eu gosto? O que eu estou fazendo diferente em relação ao meu trabalho? O que eu estou levando para os meus clientes diferente? O que eu estou pensando nesse mundo todo que está acontecendo tudo ao mesmo tempo? Hoje eu tive uma interação muito legal com um cliente meu e a gente disse que nesse período agora a gente está trabalhando mudanças muito grandes lá no contexto dele, mas a gente precisa olhar para o Brasil, a gente precisa olhar para o que está acontecendo. Legal, ó. Aperfeiçoamento no meu trabalho, mudanças na vida, Cristiane de Abreu, isso aí. Boa noite, Noelci. Gente, então, vamos pensar nisso. O que eu posso fazer diferente agora? O que eu posso levar de ideias para o meu cliente? O que eu posso fazer diferente na minha vida? Por que as relações estão conturbadas? A gente cansa de ver isso. As pessoas conversando e relatando coisas assim, realmente dos embates emocionais, das discussões, desse momento que a gente está vivendo. Mas por quê? Então, para e pensa assim, ó, isso não se instalou hoje, aqui agora. O que aconteceu é que a convivência hoje ela está maior. E daí, por a convivência estar maior, estão acontecendo alguns atritos. Será que isso já não é muito anterior a isso? Será que já não estava acontecendo há muito tempo? As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Olha só, nós nunca tivemos mudanças comportamentais humanas tão profundas como nós estamos tendo agora. Nós nunca vivemos
um paradoxo de tempo tão rápido como a gente viveu. Se a gente olhar para trás, há 30, 40 dias atrás, o quadro já era ruim, já era um quadro diferente. Então, o que a gente está vendo agora? Esse negócio que está acontecendo não está acontecendo aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, não, está acontecendo no mundo. Então, teve uma mudança muito grande comportamental no mundo e que eu e você fizemos parte. Mas o mundo está se transformando muito rápido, mas muito rápido mesmo. E qual é a velocidade que você está acompanhando essa mudança? Porque o mundo não vai esperar por mim ou por você acelerar o passo. Não, o mundo está andando. Boa noite, Joyce. Legal você estar aqui com a gente. Boa noite a todos que estão aí com a gente acompanhando a live. Então, absolutamente tudo é integrado, tudo acontece ao mesmo tempo. E o que você está fazendo de diferente na sua vida? O que você parou para pensar nesse tempo todo? Porque o que aconteceu com a grande maioria de nós? Nós acreditávamos que o nosso emprego era eterno. Boa noite, Nassif, legal que você está aqui com a gente. Que o nosso trabalho era eterno, que as coisas não iam mudar, que coisas que aconteciam há 1, 2, 3, 5 anos iam continuar acontecendo do mesmo jeito. E de repente veio o mundo e nos parou. Eu faço uma analogia como se fosse um trem, sabe? Mas tem algumas pessoas nesse trem da vida, esse trem chamado vida, que já tinham assim, já tinham uma ideia para onde é que eles queriam ir. Eles já tinham uma ideia para onde eles queriam de verdade ir. Mas a grande maioria não, a grande maioria nunca pensou em outras coisas, foi só vivendo. E a gente foi apreciando a paisagem desse trem, isso é uma analogia. E a gente foi vivendo. Só que daqui a pouco o trem parou. O trem da vida parou. E como ele parou de uma forma repentina, ele abriu as portas e disse: ó, pessoal, todo mundo para fora aí, nós estamos entre nada e lugar nenhum, e você tem a escolha de fazer o que você quiser daqui para frente. Ponto. A Cristiane, nada é eterno e tudo pode mudar. Na verdade, tudo muda sempre. O que está acontecendo é que nós precisamos entender que sim, tudo muda sempre. O problema é que a gente acreditou que não. A gente foi levando a vida de barrigada, que nem eu falei, e acreditou que a vida não ia mudar nunca. O que eu fazia antes, eu estou fazendo agora e está tudo certo. E não vai mudar, e é isso aí mesmo, e tá ruim, mas lá fora tá pior ainda, eu tô levando. Quantas pessoas a gente pergunta, faz sentido para você? Coloca aí nos comentários, faz sentido para você? Quando a gente pergunta pra pessoa, diz assim, como é que tá a vida? Tô levando. Será que a gente não veio para cá para fazer um pouco mais do que tá levando? Será que a gente não veio para cá de verdade para fazer um pouquinho mais? Será que a gente não veio para cá para fazer a diferença na vida de alguém? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, coloca ali nos comentários. Faz sentido? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Coloca ali nos comentários. Vamos lá. Gente, se 95% das minhas decisões são inconscientes, tá? Isso é fato. A ciência provou isso. 95% das nossas decisões são inconscientes. Sabe por quê? Porque já está gravado lá no nosso HD como que a gente pode decidir sobre as coisas. E olha só, o jeito que você faz uma coisa na sua vida é o jeito que você faz todas as coisas na sua vida. Ó, Dani, oi Marcelo, você é demais. Obrigado, Dani. Obrigado por estar aí com a gente. A Cristiane, evoluir. Olha só, gente, presta atenção nisso. O jeito que você faz uma coisa na sua vida é o jeito que você faz todas as coisas na sua vida. Daí você vai me dizer, não é bem assim. Eu vou pegar um exemplo bem claro, vamos criar um exemplo aqui. Eu vou comprar um tênis, tá? Eu vou comprar um tênis e daí eu gosto muito de olhar o tênis, de ver a cor, de ver a costura, se é da marca tal, se é legal, se não é. O vendedor tem que ser a vendedora tem que ser uma pessoa legal, bacana, que eu me conecte sempre. Beleza, se você for comprar um carro, como é que você vai ver? Você vai olhar os detalhes, você vai sentar no banco, o vendedor tem que ser legal, tem que ser bacana. Aonde é que você vai comprar as tuas coisas do supermercado, as tuas coisas de alimentação?
Tu vai no lugar onde você se sente bem, onde você tem tempo para olhar as coisas, analisar as coisas, ver se é legal, se não é. Você gosta sempre, muitas vezes, de passar no mesmo caixa, porque é lá que você se sente bem, que você se sente legal. Uma coisa que você faz é a mesma coisa que você faz sempre na sua vida. E isso tem muito a ver com as nossas crenças, tem muito a ver com as nossas experiências de vida. Então, o que eu costumo sempre dizer sobre isso? O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas, porque faz todo sentido. Se você parar para pensar a maneira como você age na sua vida, a maneira como você procede na sua vida, você vai ver que em diferentes posições, em diferentes ocasiões, você vai proceder sempre da mesma maneira, sempre do mesmo jeito. Então, diante desse quadro, que não te perguntou nada, esse quadro que nós estamos vivendo hoje, o mundo não te perguntou como é que você queria, não te perguntou se era legal, se não era, ele simplesmente veio e te atropelou. Eu estava vendo esses dias uma coisa do Pedro Superti, e ele estava falando sobre isso. Onde tinha planície, não tem mais, tem um morro. Onde tinha morro, agora tem planície. E ele tem toda a razão. É como se fosse um terremoto que abalou todo mundo e botou todo mundo em posições diferentes, em lugares diferentes, em jeitos diferentes. Aonde tinha morro, agora é planície. Onde tinha planície, agora é morro. Então eu me acostumei a minha vida toda a viver na planície e agora eu tenho um morro na minha frente. E eu preciso dar um jeito de viver da mesma forma ou de uma forma diferente que eu vivia até então. Faz sentido para você? Tudo mudou. Tudo. E mudou assim, ó, em dias mudou. E daí eu vejo as pessoas, e eu sempre falo sobre isso, sobre evolução, sobre comportamento humano, e que muitas pessoas ainda acreditam que não. Porque a gente tem três tipos agora muito latentes. Aqueles que viram esse quadro se instalar, e é sobre isso que a gente fala na mentoria, é sobre essas raízes mentais, é sobre esse entendimento do que está acontecendo de verdade, porque as coisas aconteceram, então eu preciso me adaptar rapidamente às coisas. Tem outras pessoas que entenderam que o mundo mudou, mas estão ainda esperando, ainda vendo, entendendo ou como é que vão se encaixar nesse mundo. E por incrível que pareça, ainda tem uma parcela de pessoas que ainda está esperando a crise passar. Eu vou esperar a crise passar para ver como é que fica. Oi? Como assim? O mundo não é mais o mesmo, mas se você quiser esperar, que nem eu sempre digo, tá tudo certo. Continue esperando. Mas eu acredito, essa é a minha crença, eu acredito que não tem tempo mais para esperar e que necessariamente a gente precisa fazer a diferença nas nossas vidas, porque não vai ter ninguém, absolutamente ninguém, que vai te pegar pela mãozinha, vamos lá meu filho, vamos lá minha filha, vamos lá que vai dar certo. Ninguém vai fazer isso por você. Ou você faz, ou você espera. A escolha é sua. Tudo, absolutamente tudo é integrado. Lá na mentoria, e tem uma galera que tá aí, ó. A Ana, a Eliane, a Drica, a Michele, a Raquel, o Ricardo. Deixa eu ver se eu consigo achar todo mundo aqui. Que estão fazendo hoje a mentoria, que termina amanhã. A última aula é amanhã. E eles estão fazendo a mentoria, a gente falou lá sobre os óculos da vida, a gente falou sobre mapa de consciência, nós falamos sobre design da vida, nós falamos de diferença entre mente, consciência e inteligência, nós falamos sobre o nosso ego, nós falamos sobre o copo das emoções, nós falamos sobre o pote da vida é para amanhã. O pote da vida é para amanhã, mas o copo das emoções nós falamos das 7 leis da mente. Então, é sobre tudo isso. Alguma das coisas fez sentido para você ou te chamou a atenção? Coloca aí, tem alguma pergunta? Coloca aí nos comentários. Porque a gente vai fazer agora eu pesquisei muito sobre isso, sobre o efeito Dunning-Kruger. Você pode pesquisar aí, que é um pesquisador e um psicólogo que falaram sobre esse efeito Dunning-Kruger, que diz mais ou menos o seguinte:
As pessoas ignorantes têm a certeza que sabem muito. E os que sabem muito acreditam que são ignorantes. E agora a gente está vendo muita gente que sabe muita coisa. Eu fico impressionado. Porque tem mesmo, tem muita gente que sabe muita coisa. Mas talvez o efeito Dunning-Kruger está dando em todo mundo aí. E é importante a gente parar para pensar o que a gente realmente sabe. Esses dias um cliente meu me disse assim, cara, eu quero que tu me ajude aqui no meu sistema financeiro, aqui eu preciso de uma consultoria financeira. Aí eu disse, cara, infelizmente financeiro não é a minha praia. Consultoria financeira não é a minha praia. Eu posso te indicar um colega meu que é consultor na área que ele pode te ajudar na consultoria financeira. Agora, eu não, eu sou consultor de gestão e estratégia comercial. É outra coisa. Então é importante que a gente saiba até onde a gente vai ou o que a gente pode fazer. E não tem como abraçar o mundo inteiro e fazer tudo ao mesmo tempo. E cada vez mais nesse mundo novo que a gente está vivendo, sim, os especialistas serão importantíssimos em cada uma das suas funções. E a gente fala muito sobre isso na mentoria. O que você é especialista, qual é o seu propósito de vida, onde você quer chegar, o que te move, qual é a tua essência da vida, afinal... Tudo isso tem a ver com os nossos óculos da vida, a maneira como eu enxergo as coisas. Esses dias conversando com um amigo, ele disse assim, que existem 3 pontos de vista numa mesma história. A minha verdade, a sua verdade e realmente a verdade. Por quê? Porque nós enxergamos cada um com o seu óculos da vida. Eu enxergo de um jeito, você enxerga de outro. E tem ainda o contexto da história real, nua e crua, que ora vai doer em você, ora vai doer em mim, e é importante que a gente entenda que é assim que as coisas acontecem, que é assim que eu vejo a vida, que é assim que você vê a vida e não tem nada de errado, nem no meu olhar e nem no seu. O que a gente precisa é um profundo respeito e consideração com a sua ideologia, com aquilo que você construiu, com aquilo que é importante para você, de fato, na sua existência. Olha só, eu fui anotando e não parei de anotar e tem mais coisas aqui e a gente já está falando há uns minutinhos aí e vamos longe. Quando a gente fala em leis da mente, eu vou passar rapidinho aqui para vocês o que são as leis da mente ou qual o entendimento de leis da mente. O meu entendimento através da minha experiência e de tudo que eu fiz ao longo da minha jornada e de tudo, eu entendi algumas coisas. Por exemplo, nós aprendemos por repetição. É o primeiro ponto. Primeira lei da mente é que nós aprendemos por repetição. E o que está acontecendo hoje evidencia isso mais ainda. Quando se falava em coronavírus, lá em novembro, dezembro, a gente nem sabia o que era, a gente não dava bola. Em janeiro, a gente já tinha um outro olhar. Em fevereiro, um outro olhar. Em março, a gente já sabia quase tudo sobre o coronavírus. Por quê? Porque a gente aprende por repetição. Isso serve para mim e serve para você. A primeira lei da mente é essa. Nós aprendemos por repetição. E por nós termos esse ensinamento de aprender por repetição, tudo que a gente repete constantemente da nossa vida torna-se uma verdade. Tem um historiador que falava o seguinte: toda mentira contada diversas vezes torna-se uma verdade. Eu não concordo com esse estilo de argumentação, mas a propriedade é muito válida. Se você mentir para você constantemente, daqui a pouco você vai acreditar que é verdade. Faz sentido para você? Quantas coisas você diz para você mesmo que você não é capaz, mas que talvez você nunca tenha tentado de verdade. Então, a gente aprende por repetição e nós colocamos coisas lá no nosso subconsciente da mesma forma, por repetição. Então, quanto é importante a gente entender o nosso vocabulário, quanto é importante nós pararmos para pensar o que a gente anda falando para nós mesmos. Todo santo dia, aquelas coisas que se repetem constantemente, que já é quase um mantra para você. Você já sabe decorar, aquilo sai sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma.
starter, aquele despertar. Será que não está na hora de rever algum conceito com relação a isso? Pense nisso. Segundo, a nossa imaginação é mais poderosa que o conhecimento. Inclusive, lá na mentoria, na quinta-feira passada, a gente fez lá no nosso grupo uma experiência sobre imaginação e daí eu consigo dimensionar isso para você, porque realmente a nossa imaginação ela é muito mais forte, muito mais potente que o nosso conhecimento. E quem está aqui, que participou da mentoria na quinta-feira passada, sabe do que eu estou falando. E extremamente importante a gente entender como isso funciona no nosso organismo. Eu vou mudar a luz de lugar aqui, gente. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Terceiro, todas as emoções geram reações químicas no nosso corpo. Comprovadamente, a medicina veio para nos mostrar isso, que toda emoção, absolutamente toda emoção, gera descargas químicas dentro de nós. Sabe aquele dia que está bem estressante? Eu vou usar um exemplo bem prático com vocês. Aquele dia que está bem estressante, que você vai para... Ó, tem mais comentário aqui, ó. Boa noite, Marcelão, Matheus, Thiago, estamos na escuta. Patrícia, a nossa evolução acontece quando começamos a ver a vida de um jeito diferente. Legal. O Thiago, cheguei. Desculpa atraso, tamo junto, Thiagão. Ó, não tem... o Thiagão... Thiago Souza pro Thiago Bervig, não tem relógio? Alguém tem que trabalhar. Legal. Olha lá. É verdade, legal. Olha só, gente, pessoal participando. Tô passando os comentários aqui, gente. Legal que todos vocês estão... Alexandre, Odete, Dani, Roberto Wegner, olha aí, ó, legal, meu amigão trabalhando. O Thiagão tá aqui com a gente também. Ó, meu irmão de caminhada, Rafael, legal, Fabrício. Abraço, mestre. Pedi licença para convidar todos pro dia 30, amanhã a live. Ó, a melhor live Gustavo Lima. E ela vai começar às 9. Legal. Olha só. E a live do Thiago Souza com o Ricardo França, amanhã às 9 horas. Show. Live Souza Beer. Olha aí, ó. Legal, gente. Acho que passei todos os comentários aí. Voltando aqui. Todas as emoções geram algumas descargas químicas para nós. E o que acontece? Sabe aquele dia estressante, aquele dia que você vai para o trabalho e que tem várias interações e que gera um certo estresse e tal? Você chega de noitezinha em casa e daí você se sente cansado, tá com dor nas costas, tá com dor de cabeça, tá com dor nos braços. Já aconteceu isso com você? E sabe por que isso acontece com você? Por quê? Porque essas descargas químicas, em algum lugar, elas vão doer. Elas acabam doendo, refletindo no nosso corpo. E é importante que a gente entenda na nossa fisiologia, como a gente funciona no mundo, como a gente entende essas interações humanas e como a gente entende tudo isso que acontece com a gente todo santo dia. Ó, a Dani está dizendo que está travando. Está travando aí para vocês? Coloca aí nos comentários, por favor. Aqui para mim aparece tudo normal, tá? Vamos lá. 4 das leis da mente, tá? Só podemos substituir uma ideia por outra mais forte emocionalmente. Faz sentido para você? Nós só podemos trocar uma ideia por uma outra ideia emocionalmente mais forte. Sabe aquelas coisas que a gente não consegue largar durante a vida? Já aconteceu com você em algum momento da sua vida? Aquele emprego era ruim, né? Mas você continuar. Ó, a Drica tá dizendo tá ok, Eliane normal, ok, aqui, legal, obrigado. Mas aquela história, o emprego é ruim, mas você vai levando, porque não tem alguma ideia emocionalmente mais forte. É ruim, mas você tá levando. Então, a emoção que aquilo te gera, aquela emoção ruim que te gera, ela não tem impacto emocional ainda a ponto de você tomar uma decisão. A Janaína, verdade, parece o meu dia de hoje. Então, o que acontece? Ó, o Ricardo, aqui tá normal. Vai acontecendo um monte de coisa e daí a gente chega em casa, quando a gente relaxa, aí, é dor nas costas, é dor aqui, é dor ali. Pode ter certeza. São todas essas descargas químicas que ao longo do dia vão
vão te afetando de alguma maneira. Vão te afetando. Então, é a gente parar para pensar como a gente está lidando com todas essas interações, como é que a gente está lidando com as nossas emoções. As pessoas têm uma crença que a gente pode gerenciar nossas emoções. A gente pode sim gerenciar o que acontece após uma emoção, mas a emoção vai acontecer de qualquer jeito. De qualquer jeito. A emoção medo, por exemplo, vai acontecer de qualquer jeito, você gostando ou não. O que você vai fazer após o medo é que vai ser o diferencial. Esse sim é a inteligência emocional. Isso sim é saber lidar com as coisas. A emoção raiva vai acontecer. O que você faz com a raiva depois que ela aconteceu dentro de ti é que sim, é um gerenciamento efetivo do estresse, é um gerenciamento efetivo das suas emoções. Então, vamos pensar nisso, tá? Eu estou trazendo várias reflexões porque são esses temas que a gente vai levar para a mentoria que começa dia 11 de maio, sem ser nessa segunda-feira, na próxima segunda-feira. E se você quiser participar, fique de olho, as vagas são limitadas, serão 4 encontros, um por semana, mais de 2 horas de conteúdo em cada encontro, e eu vou disponibilizar no final dessa live alguns outros detalhes, tá? Então, continuando, nas leis da mente, vamos lá. Olha só, que tem tudo a ver com o quarto aqui, ó. Só podemos substituir uma ideia por uma ideia mais forte emocionalmente. E depois, 5. Pessoas que cultivam pensamentos tóxicos adoecem. Simples assim. Sabe aquela pessoa tóxica? Aquela pessoa que só reclama da vida. Você conhece alguém assim na sua vida? Você conhece alguém? Eu sempre perguntava nos treinamentos, agora não mais, né, desde início de março, mas nos treinamentos eu sempre perguntava, você conhece alguém assim na sua vida? Você conhece alguém ao seu redor que é assim? Aquela pessoa tóxica, que só reclama da vida, que só reclama das coisas, que segunda-feira tá azedo, ou tá azeda, e ela vai a semana inteira azedando, não só ela, como os outros ao seu redor. Você conhece alguém assim? Talvez ela esteja até mais próxima do que você imagina, né? Então, você deve conhecer, assim como eu conheço, pessoas que cultivam emoções tóxicas adoecem. Então, por quê? Porque não sabe lidar com as suas emoções. E o quanto é importante nesse momento que a gente está vivendo, um momento ímpar da humanidade, o quanto é importante a gente entender das nossas emoções. Não é das emoções dos outros. A gente faz curso, né? Muitas vezes faz curso para quê? Para entender de gente, para entender dos outros. O mergulho mais importante, a viagem mais importante que você pode fazer, sim, na sua vida, é mergulhar para dentro de si mesmo, para se entender, para se buscar, mas visitar todos os cantinhos, todos os cantinhos. O problema é isso. Muitas vezes as pessoas querem fazer a viagem, mas não querem visitar todos os cantos. Então nem embarca, então nem vai. Olha o Tiagão aqui, ó. Isso é verdade, pessoas assim eu me afasto. É mais fácil, né? A gente evitar contato com essas pessoas. E as pessoas dizem assim, ó, quanto mais emocionalmente a gente vai se entendendo, quanto mais a gente vai evoluindo nas nossas vidas, sim, nós vamos ajustando os nossos relacionamentos. As pessoas dizem assim, eu não gosto de usar essa palavra, de vamos deletando algumas pessoas, né? Mas essa é a verdade. Tem pessoas que a gente não quer mais conviver, tem pessoas que a gente não quer mais estar perto, tem pessoas que a gente não chama mais para nossa casa, porque mudou a vibe, mudou a energia, sabe? Tu tá numa vibe legal, bacana, tu quer gente legal e bacana, com energia boa. Não aquelas pessoas que são azedas a semana toda, porque não vai ser diferente lá na tua casa, quando você chamar ela ou chamar ele para almoçar, para jantar, enfim, ou a vibe é boa ou não é. Sabe, é coisa de emoção. Você já viu que gente amarga se dá com gente amarga. Gente tóxica se dá com gente tóxica. E a gente boa se dá com gente boa. Sabe, a gente se atrai, essa que é a história. E todos nós somos assim em determinado momento da nossa vida. Então, quanto é importante a gente olhar os nossos relacionamentos, porque eles são fundamentais para a nossa evolução humana. Seguindo adiante, no impossível. Essa é a pergunta que eu faço e que eu explico lá na mentoria.
acreditar no impossível. Sim, nós precisamos acreditar no impossível. E eu provo porque lá. Quanto mais força mental, menos as coisas acontecem. Quanto mais força mental, menos as coisas acontecem. Já aconteceu com você? Ó, precisa deletar os vírus. Sim, contraímos tudo o que há de ruim por perto. A Dani está falando, o Ricardo falou de precisamos deletar os vírus. Gente, não é que a gente contrai o que há de ruim por perto, não. É que a gente atrai semelhante. Isso é duro de ouvir, mas é muito verdadeiro. Nós atraímos semelhantes para a nossa vida. E é incrível como isso funciona. É só você olhar para suas relações, você olhar para as relações das pessoas próximas a você, você vai entender com extrema perfeição isso que eu estou falando. Pessoas se atraem pela maneira de ver a vida, pelas suas crenças absolutas, pelas suas verdades absolutas, pelo jeito de condução da vida. As pessoas se atraem, se dão bem. E assim eles vão vivendo a vida. Ó, Ana, abandonar os morcegos da vida. Isso aí, Ana. Eu sempre falo isso. E já falei algumas vezes. Tem gente que é vampirão, que só quer te sugar a tua energia. Já aconteceu com você de conversar com uma pessoa e se sentir muito cansado? Muito cansada? Tirou 5 minutinhos para conversar com a pessoa e saiu exausta dali? Já aconteceu com você isso? Por que será? Porque tem uns que são morcego mesmo. E a gente precisa, de uma forma ou de outra, olhar para isso. Então, gente, eu falei rapidamente assim, ó, das leis da mente, das 7 leis da mente que estão lá dentro da mentoria Saudavelmente. Quer manter a mente saudável, e eu quero levar esse conteúdo para as pessoas de uma forma simples, prática, objetiva, com solução de problemas mesmo, trazendo para as pessoas muito disso. O que é inteligência emocional? O que é uma reprogramação mental? O que é um gerenciamento efetivo de estresse? O que é um método de análise e solução de problemas? O que é isso? Como é que funcionam essas ferramentas? Rotinas de maestria? Ciclos emocionais viciosos? Porque todos nós já tivemos em algum determinado momento da nossa vida ciclos emocionais viciosos, ciclos que se repetem. Nós vamos falar lá também sobre o teatro da vida. O que é o teatro da vida? Qual é o seu papel no seu teatro da vida? O quanto é importante você ter consciência. Qual é a diferença entre mente, consciência e inteligência? São coisas completamente diferentes. Quais os aspectos de cada uma dessas coisas? O quanto é importante a gente ser hoje consciente da nossa jornada. O quanto é importante nós entendermos qual é o nosso propósito de vida, aonde a gente quer ir, o que a gente quer fazer da nossa jornada. A vida é muito curta para ser pequena. Benjamin Disraeli falava isso. A vida é muito curta para ser pequena. E tem um livro que é potencializado isso, que é do Mário Sérgio Cortella, que ele fala: qual a tua obra? Qual a tua obra? O que você faz da sua vida? E é um retrato, assim, um retrato da nossa existência. Ele é um filósofo que eu admiro muito. É um retrato da nossa existência, o que a gente está fazendo da nossa consciência. E olha só, se só 5% da nossa energia mental a gente consegue de verdade ser consciente das coisas, o quanto está faltando para a gente olhar para esse mundo todo e fazer a diferença. Como a gente pode fazer hoje a diferença na vida das pessoas? Quanto a gente pode fazer hoje, aqui, agora? Esses são os questionamentos. É isso que eu levo na mentoria. E falando ontem com uma pessoa, a gente falava muito sobre isso, que a mentoria é uma experiência. Você mergulha nessa experiência. E dentro desse mergulho você vai ver coisas, algumas coisas muito legais
que são importantes para você, que vão fazer a diferença, que vão te trazer resultados de vida muito legais. Mas você precisa se comprometer com esses resultados, você precisa de verdade querer esses resultados. E querer esses resultados vai te pedir tempo, dedicação e trabalho. Então você precisa estar afim. Muitas vezes a gente quer as coisas, mas a gente não quer pagar o preço. A gente quer o resultado das coisas da vida, mas nós de nenhuma forma queremos pagar o preço por isso. E se você não pagar o preço, se você não construir o que você quer, não adianta. Quando eu falo para as pessoas sobre fazer um desenho da vida, o que é um desenho da vida? É como você quer a sua vida daqui a um ano. Ah, mas eu não tenho certeza de nada. Eu também não tenho. Mas os meus desenhos da minha vida estão prontos. Por quê? Porque não adianta eu pegar um jornal e ficar folheando o jornal e ficar buscando notícias ruins. Por exemplo, ficar 1 hora vendo só notícia ruim no celular, ou 1 hora buscando notícias ruins, isso não vai fazer diferença na minha vida. Agora, se eu pegar 1 hora do meu dia, 1 hora da minha vida, e for estudar, for ler um livro, buscar conhecimento, fazer outras coisas, sim, vai ter um resultado positivo para mim. Se eu dedicar 1 hora da minha vida para minha filha, eu tenho uma filha, se eu dedicar 1 hora da minha vida para minha filha, foi fantástico. Se eu dedicar 1 hora da minha vida para minha família, vai ser fantástico. Então, pega essa 1 hora e dedica para isso, que daí vai fazer a diferença. O problema é que tem os pseudos economistas hoje falando um monte de coisa que não tem certeza nenhuma. Pseudos economistas, eu estou dizendo gente que não é economista, deixar bem claro isso, gente que não é economista e está falando de economia. Cara, o que vai fazer diferença na tua vida? Sério, de verdade. Gente, hoje, nessa polarização política, acreditando que é o especialista em política, cara, vamos parar para pensar o que eu posso fazer hoje para mudar hoje, nesse momento, mudar o meu campo de ação. Então, eu vejo as pessoas, de uma forma geral, gastando muito tempo em coisas que não vão ter resultado praticamente nenhum, a não ser a nível de informação. Então, eu recomendo, lê um livro, sabe? Se você não gosta de ler, tem audiobook. Se você não gosta de audiobook, tem vídeo. Cara, tem um monte de coisa boa, sabe? Pega o teu tempo. Vocês estão dedicando aí, praticamente agora, nós já estamos passando aí de 30, 40 minutos, que vocês estão dedicando o teu tempo para estar aqui. De repente uma frase, uma palavra vai fazer sentido, vai ser legal, de repente você vai compartilhar, eu vi que algumas pessoas compartilharam, vai chegar a informação para outra pessoa, de repente vai ser legal para a pessoa, eu não sei. Mas vamos fazer alguma coisa de útil, vamos tentar de verdade fazer a diferença. E a fazer a diferença é unir forças, é cada um fazendo o seu, cada um fazendo o que sabe fazer de melhor, dentro do seu propósito, dentro da sua energia, dentro das suas possibilidades. Qual a tua obra? O que você está fazendo hoje que pode fazer a diferença? De verdade. Eu acredito que essa é a grande reflexão do momento. Nunca na vida, nunca nesse momento foi tão latente a gente olhar para dentro da gente mesmo, a gente entender as nossas fortalezas, entender as nossas fraquezas com profundidade. É aquela história, vai mergulhar para fazer a viagem mais importante da tua vida, que é a viagem para dentro de si mesmo, beleza. Então assim, vai em todos os recantos, busca todas as respostas, porque absolutamente todas as respostas que você busca da sua vida, todas elas estão dentro de você. Isso aí, dentro de você. Desde que você queira de verdade buscar todas essas respostas. Talvez as perguntas vão ser muito, muito profundas e você vai ter respostas muito, muito profundas. Basta você querer. Gente, indo para o finalzinho, tá? Eu acredito, a Marceli, abração Marcelo, abração Marceli, que legal que você está aqui com a gente. Que legal que todos vocês estão aqui com a gente. Minha imensa gratidão. Nós tínhamos uma live lá no YouTube, não funcionou.
tivemos o link com um problema e daí o pessoal saiu, eu avisei a grande maioria das pessoas, as pessoas vieram para cá e estão aqui acompanhando. Eu sou muito grato que vocês pegaram a coisa mais importante da vida de cada um de vocês. Eu tô olhando as carinhas aqui em cima, pegaram a parte mais importante da vida de vocês, que é tempo, e dedicaram para estar aqui comigo, e eu sou eternamente grato a vocês. E na próxima, eu acredito que eu ainda vou avisar nas minhas redes sociais, mas sexta ou sábado, ou ainda no domingo, farei uma outra live também falando sobre a mentoria Saudavelmente. A mentoria começa no dia 11 de maio, sem ser nessa segunda, na próxima começa a mentoria, são 4 encontros, vai ser fantástico e eu quero que você esteja junto comigo, tá bom? Se você quer participar, entre em contato comigo através do Facebook. Quem tem meu WhatsApp, me chama no WhatsApp. Vão ser vagas limitadas e a gente vai fazer de um modelo bem bacana que eu estou elaborando. Vai ter apostila online, todo o conteúdo online para você receber na sua casa, para você se dedicar, para você estudar. Tudo que eu vou falar, todo esse material vai para você. Então, assim, vai ser fantástico fazer essa jornada do conhecimento, essa jornada que é tão importante tanto para vocês quanto para mim, que é levar conteúdo de forma prática, objetiva, sabe? De uma maneira muito simples, porque tem um ensinamento que eu levei, que eu trago para mim, que eu levo para minha vida. Se você não sabe explicar alguma coisa de forma simples, é porque você não entendeu. Isso eu levo para mim. Eliane, gratidão, amigo. Gratidão, Eliane, você está aqui com a gente. Gratidão a todos que estiveram durante todo o tempo aí com a gente na mentoria Saudavelmente. Fique ligado nas minhas redes sociais, que eu ainda vou ver se sexta, sábado ou ainda no domingo eu vou fazer uma outra live também falando sobre a mentoria que começa no dia 11 de maio. E eu quero muito que você participe comigo. É muito conteúdo: inteligência emocional, reprogramação de crenças, gerenciamento mental, rotinas de maestria, ciclos emocionais, raízes mentais, desbloqueios emocionais. Sabe por que a gente desbloqueia alguma coisa emocionalmente? Porque a gente descobre o que está acontecendo. Isso é autopercepção, a gente entende como funciona. Como é que a gente entende que a gente não pode fazer uma pirueta na bicicleta? Quando a gente cai um tombo, quando a gente entende como aquilo funciona. Se eu tentei girar, vou pegar um exemplo, se eu tentei girar o guidão e não consegui cair, eu entendi como eu posso virar ele de uma forma mais eficiente e não cair, ou ainda que eu não posso girar ele porque eu vou cair. Então, é percepção, e é isso que eu levo para as pessoas, uma percepção sobre as suas vidas, uma percepção sobre tudo isso que acontece e tudo que está acontecendo hoje ao mesmo tempo. Nós estamos numa revolução humana muito grande, nós estamos numa revolução digital muito grande, tudo foi acelerado muito rapidamente e o mundo não espera que você se adapte, ele simplesmente sai a galope na tua frente e vai fazer as coisas do jeito que acha que tem que fazer e no tempo que acha que tem que ter. Então, essa adaptação, essa adaptabilidade mental é que a gente precisa ter nesse momento, nesse contexto, para que a gente saia desse momento lá na frente mais fortalecido, melhor, enfim, e assim por diante. Boa noite. Cheguei atrasado para a nossa final. Fica tranquilo, Mauá, que amanhã a aula final, às 8 horas, fica tranquilo. A aula da mentoria, o Maurício está fazendo também. Então, se você quer participar da mentoria, entre em contato comigo aqui, ou se você tem o meu contato direto, entre em contato comigo e bora participar. Tá bom, gente? Foi uma imensa gratidão estar aqui com vocês. Nós estamos quase 20 para as 11 da noite. E foi muito legal esse encontro, foi muito feliz. Eu te agradeço demais pelo teu tempo, você estava aqui escutando. Espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você nessa noite, nesse tempo que a gente ficou junto, e que de verdade você possa levar alguma coisa do que você escutou aqui, do que você viu aqui para a sua vida. Um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Gratidão, gente!